tradição que nós temos no Brasil é tudo aula, é tudo reprodução de modo geral. O professor também se basta com isso, é educado, entre aspas, para isso. E como eu me formei na Alemanha e lá vivi numa universidade de pesquisa, eu passei um semestre procurando aula e não achei, e depois vi também que não precisava achar e tal. Isso foi difícil entrar na minha cabeça. Então imaginei que seria uma contribuição interessante fazer isso aqui. Então foi no início uma coisa muito assim afrontosa e o pessoal não gostou, achava que eu queria acabar com o professor e não sei o que, não era nada disso, né? Mas para acalmar os ânimos, eu tentei fazer logo uma distinção. Pesquisa é princípio científico, pesquisa é princípio educativo. Porque aqui no Brasil se tem a ideia também de que pesquisa só vem lá na pós-graduação. Quando se faz mestrado, sobretudo quando se faz doutorado, aí entra a pesquisa. Mas antes nada de pesquisa. E o absurdo é tão grande que as faculdades isoladas e os centros universitários não têm compromisso com pesquisa. Eles são entidades de ensino superior que não precisam pesquisar. Então aqui está consagrado o princípio. O que é pesquisa princípio científico? Então, esse legado enorme, já de séculos, de saber construir conhecimento com método. Então, aí tem uma contribuição imensa também. Eu mesmo escrevi muita coisa sobre metodologia científica, nós vamos conversar sobre isso. É algo que está bem desenvolvido e tem muita polêmica interessante. Claro que é uma enorme polêmica, né? Não há aí condições de fazer grandes consensos, né? Os positivistas de um lado, dialéticos do outro e por aí afora, né? Mas, quero dizer, é algo extremamente trabalhado. A Escola de Frankfurt produziu toneladas de coisas interessantes sobre essa questão metodológica do conhecimento. O pós-modernismo hoje, então, colocou isso tudo de pernas para o ar, então é uma coisa que também super interessante como lidar com isso. Mas, de qualquer maneira, todo mundo aprende na universidade, se fizer bem, como é que se constrói conhecimento. Com método, com metodologia, métodos empíricos, métodos qualitativos, matemática, né, o lógico experimental e por aí afora. Então não podemos deixar de lado isso. O meu receio é que quando a gente coloca a pesquisa como aporte pedagógico, só fique pedagogia. Então já a pesquisa não é mais séria, qualquer coisa é pesquisa, e eu tive muito esse problema. Fui muitas vezes acusado de que eu banalizei pesquisa. Eu acho que não, porque pelo menos eu, pessoalmente, nos livros de metodologia científica, o que certamente eu não fiz foi banalizar pesquisa. Às vezes a crítica que eu tenho é que são muito severos. Quer dizer, eu nunca fiz qualquer concessão nesse tipo de coisa. Mas antes de trabalhar a ideia da pesquisa como princípio educativo, é importante colocar isso, que pesquisa tem o seu lado fundamental, é na verdade uma referência básica das universidades, né? Elas têm que pesquisar, têm que educar a juventude lá, mas pesquisando, construindo conhecimento. Está fortemente ligado a essa ideia construtivista do conhecimento, né? A gente constrói conhecimento não é escutando o outro falar, é fazendo conhecimento, construindo conhecimento. A pesquisa, como atitude cotidiana, está presente na vida e constitui a forma de passar por ela criticamente. Pesquisar implica tanto cultivar a consciência crítica quanto saber intervir na realidade. Trata-se de ler a realidade de modo questionador e de reconstruí-la como sujeito competente. Formar consciência crítica das situações e contestá-las com iniciativa própria fazem do questionamento um caminho de mudança. Pelo questionamento surge o sujeito que reconstrói-se permanentemente. Entre educação e pesquisa há um trajeto coincidente. Ambas se postam contra a ignorância, fator determinante da massa de manobra. Ambas valorizam o questionamento. Ambas se dedicam ao processo reconstrutivo. Ambas incluem a confluência entre teoria e prática por uma questão de realidade concreta. Ambas se opõem terminantemente à condição de objeto. Ambas se opõem a procedimentos manipulativos. Ambas condenam a cópia.
Então, colocado isso, vem então o segundo ponto, pesquisa como princípio educativo, que é o maior charme, o pessoal gosta disso, né? O pedagogo quer logo entrar nessa história, então, como é que vamos usar a pesquisa para educar e tal? Bom, o que é que ele pode dizer aí? Primeiro, é fácil mostrar pelas boas teorias da aprendizagem que a atividade do aluno, a iniciativa dele, ele fazendo as coisas aprende melhor. Então, pesquisa tem um lado, obviamente, ligado a aprender bem. Aqui no Brasil, tivemos uma sorte. O CNPq inventou, de repente, um tal PIBIC, que é um programa de iniciação científica que o aluno recebe uma bolsa, ele se une a um professor doutor, e aí os dois fazem um intercâmbio de pesquisa. E descobriu-se logo, tem já até estudos que mostram isso bem, que esse aluno aprende, o outro escuta a aula. Mas esse aluno que se mete na pesquisa vai quebrando a cara, vai aprendendo método, quer dizer, ele logo também aprende método, ele não pode ser só simplesmente pedagogizado, né? Ele tem que aprender método, o lado técnico, o lado formal. Não é? Mas também aí apareceu logo o lado pedagógico, esse aluno aprendimento, eu já escutei de muitos professores, esse é o rapaz que vai me substituir aqui. Os outros que escutam a aula vão embora e se perdem na vala comum. Então, o aluno que se diferencia é o aluno que pesquisa. Então, pesquisa é uma bela maneira de formar, de educar. O critério diferencial da pesquisa é o questionamento reconstrutivo, que engloba teoria e prática, qualidade formal e política, inovação e ética. Uma boa educação tem qualidade formal e tem qualidade política, assim como diria do pedagogo, também do professor, qualidade formal, qualidade política. O que é qualidade formal? É a forma da pesquisa. A pessoa tem que saber lidar com conhecimento, lidar com teoria, lidar com método, produzir texto com qualidade. Esse é o lado da forma. É uma habilidade que nós temos que ter. Então não pode ser logo político, senão vira politicagem, que também é muito comum nesses ambientes, discutir política como politicagem. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que a qualidade política não vive sem qualidade formal, e vice-versa. E mais do que isso, a qualidade política é a razão de ser da qualidade formal. Mas quando eu digo que a qualidade política é a razão de ser da qualidade formal, não estou diminuindo a qualidade formal. A qualidade formal é absolutamente necessária. Quem não sabe pesquisar, também não sabe educar. Uma coisa não substitui a outra, né? Mas a gente pode educar muito melhor pesquisando, o que eu chamo então de qualidade política. Como é que eu vejo isso mais proximamente? Por exemplo, aí se pode usar a contraposição entre argumento de autoridade e autoridade do argumento. Isso tem uma longa história, né? Se você olhar bem na história das universidades, uma das coisas mais bonitas que a universidade descobriu lá por 1500, por aí, foi exatamente a autoridade do argumento. Se a gente lembrar um pouco os embates daquela época, Galileu Galilei, Giordano Bruno e não sei o quê, que eram muito importunados pela igreja, que não queria que pesquisasse, porque as coisas vinham diferente do que ela pensava. O que é que gira em torno de quê? É o Sol, é a Terra, tal, né? E do que é que eles diziam? Quem vai decidir isso não é o Papa. Quem vai decidir isso é a pesquisa científica. E a pesquisa científica decidiu contra o Papa. Então não é a autoridade que faz a ciência. O que faz a ciência é o argumento. Não tem nada melhor para você aprender a argumentar do que pesquisar. Primeiro, porque você lê melhor. Você vê o que os outros pesquisadores fizeram. Você leva a sério o que eles fizeram. Então, o aluno começa a ler com seriedade quando pesquisa. Enquanto ele não pesquisa, ele lê para a prova. Mas se ele tiver que pesquisar, aí ele tem que desbravar. Ele tem que se embrenhar. Então, ele começa a mexer com teoria de outra maneira. Ele olha o teórico, como é que o teórico fez, também ele percebe logo que o teórico fez de um jeito e ele pode fazer de outro. Nenhuma teoria é sagrada, mas as teorias podem ser muito importantes. Temos muito que aprender com ela e temos que, sobretudo, fazer nossa teoria. Então aí vem a autoridade do argumento. Tem uma bela história isso, né? O Habermas dizia sempre assim, a força sem força do melhor argumento. Ou dito de outra maneira, saber convencer sem vencer. Saber fundamentar sem ser dono da verdade. Você tem que fundamentar, mas você não é dono da verdade. Então, o que eu vejo aí? Esse é o ambiente pedagógico que eu gostaria que vingasse. Como é que você fundamenta sem ser dono da verdade? Você cria uma certa modéstia, ao mesmo tempo você consolida uma ideia, mas consolidando a ideia, elas têm que continuar aberta. Você não pode ficar com ideias fixas. Você tem que saber escutar o outro.
Você tem que saber ter o outro como parceiro e não como dominado. Então isso é incrivelmente pedagógico. Isso é incrivelmente socrático, maiêutico. Isso é incrivelmente construtivista. Então, eu acho que, de alguma maneira, se conseguiu colocar nesse ambiente da pesquisa com o princípio educativo todas essas boas ideias das boas teorias de aprendizagem. E, de fato, é a coisa mais fácil de comprovar. O aluno que pesquisa bem se forma incrivelmente melhor. Na educação básica, os critérios são similares. Nós também estamos atrás da ideia de um professor pesquisador, né? Porque se imagina que pesquisa que fundamenta a docência. Então isso também é uma grande polêmica, mas eu acho que uma polêmica de grande mérito, que eu acho que merece ser olhada com carinho, entendeu? O que funda a docência, tanto no nível superior como no nível básico, é a pesquisa. Quem não constrói conhecimento, quem não é autor, aí vem muito a ideia da autoria, quem não é autor, na verdade, não tem aula para dar. Isso choca muito hoje em dia, porque a grande maioria dos nossos professores só dá aula. Mas eu acho que aí está, não uma crítica que eu quero que seja agressiva e destrutiva, não é nada disso. Eu só estou interessado em que a gente vá saindo desse ambiente atrasado, em que não se constrói conhecimento, não se é autor, e se vai reproduzindo um aluno também que não é autor. Então, também na escola básica é absolutamente fundamental conquistarmos essa ideia que tem que vir da pedagogia. Então, a pedagogia, pedagogicamente correta, como eu costumo dizer, tem que se fundar na ideia da pesquisa também. E se for tecnologicamente correta, tem que buscar nas novas tecnologias os ambientes que promovem a autoria. Por exemplo, a Web 2.0. Então, o professor tem que ser um produtor de seus textos. Então, o que eu acho que é absurdo na escola básica? Um professor de português que não tem texto de português. Um professor de história que não tem texto próprio de história. Mas é só o que tem. O professor não descobriu isso. Que para ele ser professor de história, ele tem que produzir história. Para ele ser professor de português, tem que ter texto dele de português. Porque senão fica também hipócrita ele pedir que o aluno faça texto e ele mesmo não faz texto.